Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores dos impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre ele não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega, então, a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho de hoje começa dizendo que Jesus estava na Galileia com os seus discípulos e ali um momento certamente muito bacana e tal, e Jesus faz uma afirmação, dá uma notícia, não é a primeira vez, mas ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que aconteceu? Eles ficaram muito tristes. Só que Jesus deu a informação completa. Nas mãos dos homens, eles o matarão, mas não vai ficar por aí. No terceiro dia, ele ressuscitará. Vai dizer que uma tristeza toma conta dos seus amigos, dos seus discípulos, dos seus companheiros, aqueles que enxergavam e viam ali o seu herói, aquele que iria restaurar o povo de Israel, resolver todas as situações. E a morte de cruz, eles já tinham visto. É importante lembrar, era algo comum. Inclusive, junto com Jesus, ali no mesmo dia, estavam mais dois cidadãos que também foram crucificados. Já tinham o lugar, ali já era rotineiro, costume, e eles sabiam que era algo, uma das condenações mais cruéis, terríveis que se possa imaginar. Então, meus irmãos, dentro desta realidade, desse contexto, Jesus afirma, eles ficam tristes. Jesus começa a interrogá-lo, chegando ali, ou melhor, os judeus que começam a interrogá-lo. O vosso mestre não paga imposto, né? Os cobradores de impostos ali, aquele povo. E Jesus depois tem um diálogo para Pedro quando chega em casa. Pedro, quem deveria pagar? Os filhos ou os estranhos? E Pedro diz os estranhos. Então aqui tem mais um ensinamento de Jesus a respeito da liberdade. Logo, os filhos são livres. Mas aqui, meus irmãos, é preciso entender o conceito de liberdade que muitas pessoas defendem e acham que tem que ser uma liberdade para, eu faço o que eu quero, a vida é minha, etc e tal. Não é uma liberdade que baseada no amor, na justiça, no bem, não somente o bem meu particular. Olha que forte isso, não somente o bem meu particular, mas uma pessoa centrada, reta, pensa no bem comum. Então ele diz: olha, para não escandalizar, os filhos são livres, mas na minha liberdade eu não posso escandalizar, eu não posso prejudicar os outros, entendem? Eu não posso usar o termo que se diz por aí, chutar o pau da barraca e tal, porque a vida é minha, eu faço o que eu quero. Jesus está dizendo não. Aquele que ama, aquele que trabalha em prol de um bem comum, que pensa na salvação. Inclusive, ele diz, olha, para não escandalizar. Aqui nós poderíamos deter aqui uma pregação a respeito dos perigos do escândalo. E Jesus, ele precisava não é que ele precisava, ele queria, por amor, alcançar outras pessoas para o reino de Deus, inclusive os cobradores de impostos, né? À toa que depois alcança Levi, Mateus era um cobrador de impostos, Zaqueu, tá vendo? Então, é muito importante na estratégia da evangelização
por amor, abrir mão de algumas coisas que são nosso direito. Olha isso, abrir mão às vezes desta liberdade interesseira, egoísta, egocêntrica no sentido eu, para não escandalizar. Nós também vamos pagar, Pedro. Ó, vai lá, tranquilo, de boa, não se preocupe. Lança o anzol, pega ali o primeiro peixe, abre a moeda e paga. Assim nós teremos um diálogo, assim nós conseguiremos tocar alguns corações. Assim nós demonstraremos que mesmo que não deveria ser proibido, tal, obrigado, mas a gente faz para não escandalizar. Pense nisso, meus irmãos. Quantos detalhes ao longo desse dia, no dia a dia, na nossa vida, que nós poderíamos ter evitado se tivéssemos abrido mão de algumas coisinhas peculiares, às vezes até simples e tal. A gente vai e faz para se igualar, para manter um diálogo, para conquistar aquele coração, para não ficar causando questionamentos e tal, e ter que ficar explicando. A gente reduz para facilitar o encontro. Então é isso. O anúncio, a tristeza que toma conta dos discípulos, mas não para por aí. Ressuscitará no último dia. É nisso que nós cremos, na vida eterna. E pensando, caminhando, desejando a vida eterna, a gente, até mesmo na nossa liberdade, a gente vive, mas vive por amor, baseado na verdade, na justiça, buscando sempre fazer a vontade de Deus. Amém? Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes. Que Deus os abençoe.